Aos vivos? Aos vivos e a cores, meu muito bom dia. Tio Flávio Coelho, aqui direto do Estúdio 3, com a tia Joyce aqui fazendo a parte da interpretação de Libras para vocês. Alô, galerinha de São Pedro do Piauí, alô, galerinha de Eliseu Martins, alô, Gabriel, André, alô, galerinha logado, ligado aqui no canal Educação. Muito bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos à aula de História. Seja bem-vindo a mais uma aventura das histórias. Estou contando história com o tio Flávio. Hoje a temática é a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. Se nós já vimos a primeira, agora vamos para 2, né? Para 2, a Segunda Guerra. E tem uns doidinhos aí que acham que a gente está pertinho da terceira, né? Tem uns doidinhos que acham que a gente está perto da terceira. Eu não vejo ainda esse cenário, não, mas vamos que vamos, né? A temática é a Segunda Grande Guerra Mundial. Quem lembra, o tio Flávio vem lá das Cambroengas do Sertão, vem do interior do mato, Caatinga braba, menino. Caatinga braba. As luzes se apagam na Europa mais uma vez. As luzes se apagam nas Europas mais uma vez. Aí você tem o famoso dia D, essa imagem primeira, dia 6 de junho, bacaninha. Você tem um soldado da Força Aérea Brasileira. A cobra vai fumar. A cobra vai fumar. O bicho vai pegar. Você está vendo aí a segunda imagem? Aqui é o famoso dia D, dia decisivo. Aqui um soldado da Força Expedicionária Brasileira, um pracinha, levando um papagaio. A cobra fumou na Europa, né? Literalmente, como você vê nessa última imagem. Aqui você tem pegando de um filme sobre a ocupação de uma ilha japonesa, já no finalzinho da Segunda Guerra, Iwo Jima, Cartas de Iwo Jima. Aqui você tem a batalha, que foi a Batalha da Inglaterra, tem o Hitler, que tornou-se senhor de quase que toda a Europa, tem os norte-americanos empunhando a bandeira dos Estados Unidos nas ilhas já próxima ao Japão, e tem o bombardeio. Ontem foi dia 6, não, antes de ontem. Amanhã, dia 9, dia 6 foi Hiroshima, dia 9 de agosto foi Nagasaki, forçou o Japão à rendição. E essa imagem mostra os comunistas flamejando a bandeira da União Soviética na cidade de Berlim, sepultando ali o nazismo. Um pouquinho antes o Hitler tinha cometido suicídio. Aí é uma viagem em imagens pela Segunda Guerra Mundial, onde, incrível, as luzes se apagaram novamente. Principalmente o cenário é as Europa. Olha esse cara aí, ó. Esse cara é o símbolo maior principal do nazismo, do autoritarismo. Mas lembre-se que ele era amado na Alemanha, ou pela propaganda, ou pelo carisma, ou pela imposição, mas ele está desfilando na cidade de Paris. E lá atrás está a Torre Eiffel. E Paris é a cidade-luz, mas as luzes se apagaram. Paris é a cidade-luz, mas as trevas chegaram. Notadamente, galerinha, se é nazismo, é anti-iluminista. E o que é anti-iluminista? É contra liberté, égalité, fraternité. Então, se é nazista, não tem nada de liberdade, não tem nada de fraternidade e muito menos nada de humanidade. Perfeitinho? Se é nazista, é contra a fraternidade, contra a liberdade, de boa, liberté, égalité, fraternité, que você vê lá no Iluminismo, na França. Só lembranças, só lembranças. Bom dia para Francisco Aires, bom dia para Canavieiras, bom dia para Eliseu Martins, Santa Luz do Piauí, bom dia para você, de boa na Lagoa.
Vamos começar, né, galerinha? Vamos fazer um contexto geral. Primeiro, lembrar que a Europa está... o mundo, pós-quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O mundo capitalista está em crise. Por que que eu estou lhe dizendo que o mundo capitalista está em crise? Porque nesse mesmo cenário, a União Soviética está de vento em popa, galerinha. Está assim, ó. Uhul! Ai, papai. 2. O contexto das imposições à Alemanha pelo Tratado de... As humilhações, né? Os alemães não chamavam imposições. Humiliation. Humilha, não? Humilhações. E criou entre os alemães o mesmo sentimento que havia nos franceses na Primeira Guerra. Se havia nos franceses revanche, agora era na Alemanha. E a Europa toda vivendo uma crise, né? Esse foi um ambiente propício a ascender o nazismo ao poder na Alemanha, que o Hitler chegou ao cenário alemão. Perfeito? Galerinha de Baixa Grande do Ribeiro. Alô, Cauane. Cauane Santos em BGR. Baixa Grande do Ribeiro. Então, esse é o cenário da ascensão dos governos autoritários, totalitários, intervencionistas também. Haja vista aqui no Brasil também. Nesse cenário de crise de 29, Grande Depressão, ruína do capitalismo liberal, aqui no Brasil ascendeu o Vargas, que foi um governo autoritário e intervencionista, não é exclusivo da Europa. Perfeito? Aí a economia mundial ligada aos Estados Unidos estava toda ela atingida, a crise foi mundial no capitalismo e, evidentemente, aquela ordem que havia sido estabelecida na Primeira Guerra Mundial, ela vai começar a ser questionada, principalmente porque, por exemplo, os italianos que haviam participado ao lado dos vencedores na Primeira Guerra Mundial passam a colocar em xeque, porque eles venceram e não tiveram frutos da vitória. E Nadex. Olha aí, ó, a Alemanha e a Itália, os dois regimes fascistas vão se aproximar, primeiro porque eles não tinham muitos mercados, haja vistas que eles não tinham muitas colônias. Então você vai ver o expansionismo da Itália, da Alemanha e do Japão em busca de mercados e também em busca de matéria-prima. Tio, o nome disso daí é imperialismo. Eu sei. O nome disso é imperialismo. Haja vista que são potências imperiais que querem montar um império, estão em busca de conquistar matéria-prima, mercado. Áreas fornecedoras também, né? E para fechar, a União Soviética estava, e eu aqui, só de camarote, só tomando gela, tomando siroque. Estava isolada do mundo ocidental, capitalista, e o Stalin colocava a União Soviética para um crescimento assim, fora do padrão, né? Fora da curva de nível. Então, os planos quinquenais mostraram assar suficiente para que ela pudesse crescer. Perfeitinho? A famosa Liga das Nações, eu vou botar no maiúsculo, viu? A Liga das Nações, no final da Primeira Guerra Mundial, ela já nasceu fraca. À medida que ela não... Já nasceu fraca porque nasceu sem duas potências. Os Estados Unidos, que negaram-se a entrar, e a União Soviética, que foi excluída, né? A Liga das Nações seria o artífice para poder manter o mundo em paz e evitar novas guerras. Na realidade, isso não conseguia ocorrer porque, à medida que você tinha países que buscavam novas influências, o Japão vai se aliar com a Alemanha, que já era aliada da Itália, e eles três vão dizer, brother, nós queremos conquistar territórios do Inocêncio. Nós queremos expandir nossos tentáculos. E para poder expandir nossos tentáculos, a Liga das Nações, que deveria preservar a paz mundial, professor, parece um pouquinho com a ONU
na ideia de também evitar conflitos, remediar e garantir a paz mundial. E a ONU não tem sido forte o suficiente para evitar. Mas felizmente nós não tivemos um conflito da dimensão da Segunda Guerra Mundial, né? Alô, do Inocêncio, bom dia, do Inocêncio, bom dia, Francisco Aires, Eliseu, Canavieira, galerinha de Baixa Grande do Ribeiro. Faça o print dessa parte aí, galerinha. Deixa meio minutinho na tela aí, meu amigo Dom Fernando. Um minutinho, por favor. Beleza. Tá aí essa charge numa montagem mostrando o Hitler encaminhando as tropas alemãs nazistas literalmente ao túmulo, deu para ver. E aí é o cenário da Europa que você tinha pós Primeira Guerra, os países que você tem na Europa pós Primeira Guerra. Veja que a maioria desses países em amarelo são novinhos da bodega, perfeitinho. E um dos fatores do Hitler começar a expandir-se vai ser a ocupação de parte do território da Tchecoslováquia, os chamados Sudetos, que ele dizia que a maioria da população era de origem alemã, tal qual ele vai querer ocupar e vai ocupar a Áustria, e para poder unir a Alemanha Oriental, entre aspas, eliminar o chamado corredor polonês, que dava à Polônia um acesso ao Mar do Norte, ao Báltico, que era o porto de Danzig. O Hitler vai ocupar a Polônia, atravessar para entrar lá no outro lado. Perfeitinho? Aí está o cenário da Europa, e eu já estou colocando para você que se você for procurar um culpado pela Segunda Guerra Mundial, não há sombra de dúvidas que o cara number one, Adolf Hitler. Gostou do? Aí eu estou falando em alemão, viu, tia? Motivações gerais. A década de 30 foi de crise generalizada. Toda vez que você tem uma crise econômica ou financeira, tem também crise social. E toda vez que você tem os dois juntos, potencializam a crise política. Por isso que nesse cenário ascenderam governos fortes, enérgicos, nacionalistas, bacaninha, com medidas protecionistas, nacionalistas, protecionistas, e na Europa o mercado ficou limitado. Notadamente, num cenário de crise, a gente busca fechar nossas fronteiras para evitar que, evidentemente, a gente consuma os produtos que vêm de fora e, notadamente, cria-se uma barreira protecionista. Então, passou a haver novamente disputas imperialistas. Eu vou botar bem aqui, ó. Imperialismo. Tio, está parecendo muito que a Segunda Guerra está sendo com fatores parecidos à Primeira Guerra. É vero. É um continuismo dela. É um continuismo. Com o novo revanchismo. Se o revanchismo na Primeira Guerra, revanche, foi da França, agora o revanchismo era alemão. A Alemanha queria recuperar os territórios perdidos, rearmar-se,
poder criar um exército e expandir-se, acabar com as imposições do Tratado de Versalhes. E a Itália também, ressentidazinha, queria um pedaço de território. Quando Mussolini invadiu a Etiópia, e daqui a pouco o tal do Benito Mussolini ascende ao poder na Itália, o Adolf Hitler ascendeu ao poder na Alemanha, década de 30, e a Europa volta a ter aquele climazão de tensão. Um nacionalismo, vamos dizer até assim, um nacionalismo exacerbado, à flor da pele. Principalmente o alemão. Esse cenário agora aí de raivinha é alemão. Na Primeira Guerra era mais francês. E a ideia, olha, a Alemanha busca impor uma superioridade, segundo Hitler, superioridade da raça alemã, da raça ariana, e por isso os nazistas e a Alemanha poderiam submeter todo mundo. E vai tentar conquistar a Europa todinha. E quem sabe, quiçá o mundo. Ah, papai! Vou voltar aqui para você fazer o print aí, galerinha. Alô, Cauane. Alô, galerinha de Francisco Aires também. Bom dia. Deixa um realzinho de 1 minuto aí na tela, meu amigo Dom Fernando. Ok, galerinha, ok. Vou mostrar imagens aí. Aí é um veterano da Primeira Guerra na Alemanha, recebendo esmola. O Hitler explorou muito isso daí, galerinha, por causa de que a Alemanha foi humilhada na Primeira Guerra Mundial. E isso alimentou um nacionalismo interno que permitiu a ascensão dele próprio, Adolf Hitler, ao poder. Bacaninha? Então, década de 30, nós já vimos a ascensão dos regimes totalitários, agora o negócio vai começar a esquentar. Ó. Nós tivemos ações imperialistas do Japão disputando o território da China, invadindo o território da China, a Manchúria, bacaninha, e a Itália, do Benito Mussolini, invadiu a Etiópia. Quando Mussolini invadiu a Etiópia, naquela batalha tão brutal, sim, um general invadiu a Etiópia, aquela batalha sem igual. Etiópia, os etíopes, brutalizada. Aí eu coloquei assim, ó, havia novamente disputa por mercados, havia novamente o nacionalismo à flor da pele, e se tem nacionalismo à flor da pele, tem xenofobia. Então eu vou puxar bem aqui, eu vou botar aqui, ó. Ah, tio, é mesmo, é um continuismo da Primeira Guerra Mundial, ó.
É, na realidade, o imperialismo. A Alemanha desrespeita o Tratado de Versalhes e vai se armar de novo até o dente. Lá na Primeira Guerra Mundial foi a paz armada. Lembra, ó, a paz armada. E agora, no contexto da Segunda Guerra Mundial, os países perceberam que estava iminente um conflito. Estava próximo um conflito. Aí uma curiosidade é que o Hitler falava do Lebensraum, a ideia do espaço vital para o povo alemão. De novo, Lebensraum, a ideia do espaço vital. Então, primeiro ele anexou o território da Áustria, dizendo que o povo austríaco, como ele, era germânico, era de etnia germânica, então ali era tudo o mesmo povo, tudo a mesma raça ariana. E depois invadiu a Tchecoslováquia, como eu coloquei lá naquele mapazinho. Notadamente, a região dos Sudetos da Tchecoslováquia era uma região que tinha maioria de população germânica. Então o Hitler começou a colocar as garrinhas dele para fora. Então Hitler começou a colocar as garrinhas dele para fora. Quem deveria impedir, evitar e parar era a Inglaterra. De novo, quem deveria impedir, evitar e parar o Hitler eram os ingleses. Mas Neville Chamberlain, o primeiro-ministro inglês, fez algumas concessões à Alemanha. E ele achava que essas concessões à Alemanha seriam suficientes para acalmar o Hitler. Ah, papai! E ele adotou uma política de apaziguamento. Nós somos o país que vai conseguir apaziguar os nazistas e evitar uma nova guerra. Só que não, galerinha. Só que não. Na verdade, eles deram corda para que o Hitler ascendesse militarmente, para que a Alemanha se transformasse numa potência de boa. E aí a ideia é que agora era para conter o Hitler. E que se a gente deixasse o Hitler incorporar a Áustria e a Tchecoslováquia, ele ficaria satisfeito. Enquanto isso, a Alemanha corria por trás e fez, sabe o quê? Um acordo entre a Itália, a Alemanha e o Japão. Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. O eixo Roma, Berlim e depois a Aliança de Tóquio, Francisco Aires. Seriam as forças fascistas, ditatoriais, autoritárias, que estiveram aliadas na Segunda Guerra Mundial. Aí eu coloquei uma curiosidade, quando Neville Chamberlain, primeiro-ministro inglês, permitiu que o Hitler pudesse se armar e conquistar alguns poucos territórios, ele achava que o único inimigo da Alemanha seria o comunismo, o Stalin e a União Soviética. Só que não, velho. Só que não. Eles achavam que apenas os russos fossem os inimigos da Alemanha. Deixa um minutinho, só um minutinho na tela, Dom Fernando, para os meninos fazer o print.
de casa. Vou mostrar imagens. Olha a curiosidade da Conferência de Munique em outubro de 38. Olha a curiosidade, galerinha. Realizada alguns meses após o jogo, esse jogo aí, ó, onde a seleção da Inglaterra, visitando a Alemanha, foi obrigado os atletas a fazer a saudação nazista. Absurdo, velho. Eu vou dizer de novo. A seleção inglesa visitando a Alemanha nazista em um estádio de futebol na Alemanha, galerinha, foi obrigada a fazer a saudação nazista. Rapaz, realizada alguns meses após o jogo, que levou Winston Churchill a proferir a seguinte frase. O Neil Chamberlain era o primeiro-ministro inglês. Ele vai ser substituído depois pelo Winston Churchill. E quem aceitou a Conferência de Munique com apaziguamento e achando que o Hitler ia se contentar com os territórios cedidos foi Neil Chamberlain. Olha o que foi que o Winston Churchill falou sobre a Conferência de Munique e a política de apaziguamento dos ingleses de Chamberlain. Vocês puderam escolher entre a desonra e a guerra. Ah, papai, isso aqui é a desonra. Um grupo de inglês na Alemanha se curvando ao Hitler, a desonra. Vocês escolheram a desonra e vocês terão a guerra. Ah, ele era deputado. Ah, meu amigo. Churchill afirmou que a atitude da Inglaterra de Neil Chamberlain, primeiro-ministro inglês, foi medrosa, foi fraca, e que o tal do apaziguamento foi uma medida, portanto, covarde e imoral de uma Inglaterra que deveria ter se imposto. Nem que isso custasse o início da guerra, mas a Inglaterra deveria, como senhora do mundo, potência europeia, e que tinha imposto as sanções à Alemanha no Tratado de Versalhes, deveria ter se imposto. A realidade era essa. E o futuro primeiro-ministro Winston Churchill, que vai ser o comandante da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, ele dizia, brother, não era para a gente ter sido medroso, não. Fomos covarde, agora vamos recuperar o tempo perdido. Vou passar, ó. Tá, é o cenário. Primeiro, a Alemanha anexou o território da Áustria. Opa. Pouco depois, anexou parte da Tchecoslováquia, os Sudetos, e depois vai atravessar o chamado corredor polonês aqui, ó. Tá vendo o corredor polonês? Dava à Polônia uma saída para a cidade de Danzig, o porto de Danzig, e o Hitler está dizendo, brother, eu estou unindo a Alemanha antiga. E para isso, a ocupação do chamado corredor polonês. Olha aqui, ó. Olha o famoso corredor polonês. E o Hitler vai invadir a Polônia no dia 1º de setembro de 39. Essa invasão é que dá início à chamada Segunda Guerra Mundial. Com uma curiosidade, ó. Antes de começar a guerra, o Hitler, incrível, fez um acordo de não agressão com a União Soviética por 10 anos. Hã? Como? Como isso é possível? Fez. O Stalin sabia que não estava preparado à altura para enfrentar a Alemanha nazista e preferiu uma espécie de acordo de paz, dividindo a Polônia, já visto que a Polônia fazia fronteira com a União Soviética, dividindo a Polônia, e o Hitler, no dia 1º de setembro, invadiu a Polônia, iniciando ali a Segunda Guerra Mundial. Lembrar que a Polônia era um país neutro, não tinha nada a ver com o contexto de disputas na Europa. Bacana? Os golpes de força de Hitler. A partir de 1936, Adolf Hitler lançou uma política expansionista na ideia do famoso Lebensraum, o espaço vital da grande Alemanha, do povo, da superioridade da raça ariana.
Aí o cenário do início da guerra, antes, o famoso Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. Roma, deixa eu anotar aqui, ó. Roma, capital da Itália. Berlim, capital da Alemanha. E Tóquio, capital do Japão. Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. Que na realidade era um pacto anti-União Soviética, olha, anti-Comintern, anti a Internacional Comunista. Repetindo, galerinha do Inocência, um acordo anti-União Soviética. E você está vendo aí representantes dos três grandes, o Hitler, ao centro um representante da Itália, e aqui em discurso o imperador do Japão, Hirohito. Está aí o acordo feito entre esses três grandes, que você vai chamar depois de as forças do eixo. Então, por que chamava eixo? Porque era um eixo ligando inicialmente Roma a Berlim, depois a aliança com o Japão. Lembre-se que esses três países interpretavam que o perigo maior do mundo era o comunismo. E como o país comunista único naquele cenário era a União Soviética, os soviéticos passaram a ser inimigos dos nazistas. Três povos e uma guerra. Olha esse cartaz italiano, que mostra um soldado italiano, ao centro um alemão e ao fundo um soldado, um militar nipônico francês. Tá aí os governos totalitários, lembrar que o Benito Mussolini na Itália fascista, o Adolf Hitler na Alemanha nazista e o jovem imperador Hirohito no Japão imperialista. Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Roberto, não tem erro. Vamos passar o slide, galerinha. Vamos passar o slide. Olha a curiosidade primeira. 2 semanas antes de as tropas nazistas atravessarem a fronteira e invadir o território da Polônia, olha a curiosidade, galerinha. 2 semanas antes, a Alemanha fez um acordo de não agressão com a União Soviética. Não pode, professor. Como é que o Hitler tinha o comunismo como o elemento de maior ojeriza, de ódio maior com o comunismo, com o Stalin, e eles estão fazendo um acordo. Estão até brindando aí nessa charge, ó. Estão até brindando. É o chamado Pacto de Não Agressão, ou Ribbentrop-Molotov, mais conhecido depois por causa dos famosos coquetéis Molotovs. Ribbentrop-Molotov, que eles não iriam guerrear por 10 anos, belezinha, que eles iriam dividir a Polônia ao meio, como ele mostrei no mapa agora há pouco, de boa, e que deu o aval para que as tropas alemãs invadissem a Polônia. Então, a invasão da Polônia, no dia 1º de setembro de 1939, vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Mesmo que a primeira fase da guerra parecia uma guerra de mentira, haja visto que o Hitler atuou sozinho, só ocorreu o avanço praticamente das tropas nazistas, a Alemanha e a França, elas não mexeram muito os pés. A Inglaterra e França passaram assim, uns 5 meses sem mandar tropas para tentar deter as forças nazistas. Mas, evidentemente, depois de que a Polônia foi invadida, a Inglaterra e França fizeram a declaração de guerra à Alemanha, devido a Alemanha ter invadido a Polônia. A Polônia é um país neutro, meio que surgido lá dos escombros da Primeira Guerra Mundial. Então, daqui a pouco, nós vamos ter 2 blocos de países em confronto na Europa. Professor, parece a Primeira Guerra, que havia a Tríplice Aliança,
e a via tríplice entende. É verdade. Agora vai ser o eixo Roma, Berlim, Tóquio, as gestões ditatoriais desses três países, e do outro lado as forças aliadas. Do outro lado as forças aliadas, que na realidade se diziam defensores da democracia e das liberdades. Inicialmente era só Inglaterra e França, depois da Operação Barbarossa, a entrada da União Soviética, e lembrar que quando começou a guerra, o Brasil e os Estados Unidos declararam neutralidade. E eu aqui, só de camarote, só tomando gela, tomando siroque. Brasil e Estados Unidos disseram, não, vocês que são brutos, que se entendam. Eu vou ficar só urubu servando daqui de casa, viu? Na verdade, o Vargas tem adotado uma política de neutralidade e de barganha. Não é indecisão. O Vargas estava barganhando interesses para nós. Você vai ver isso na próxima semana, galerinha. Dom Fernando, deixa um minutinho na tela. Só um minutinho, por favor. Aí. Beleza, Dom Fernando, beleza. Vamos passar o slide. Tá aí o casamento, nessa charge que a gente tem bem daquele contexto da união entre o Hitler, do acordo de não agressão entre o Hitler e o Stalin. E aí essa segunda charge do Belmonte brasileira, ela diz assim, boa piada. Ninguém conhece nossas intenções, hein? Tá ali o Hitler, aqui é o Hitler. E aqui é o Stalin. Stalinine, né? Stalin. E os dois estão com o acordo Ribbentrop-Molotov por trás, mas estão cada um à sua forma segurando uma adaga. Ninguém conhece nossas intenções, é verdade, nem nós, nem nós. Na verdade, o Stalin sabia que não tinha forças àquele momento para deter as forças nazistas. E o acordo com Hitler, de não agressão, foi, vamos dizer assim, um aspecto importante para que a União Soviética se preparasse para a guerra. Perfeito? Tá aí, Pacto de Não Agressão, o famoso Ribbentrop-Molotov. No dia 23 de agosto de 1939, portanto, 2 semanas antes de as forças nazistas invadirem a Polônia, o ministro soviético Vyacheslav Molotov, que está sentadinho, e seu colega alemão Joachim von Ribbentrop, que está curvado, assinaram o Pacto de Não Agressão sob a observação de Joseph Stalin. Cadê o Stalin? Olha o Stalin aqui, velho. Tá sorrindo. E eu tô rindo à toa.
Ananananananana. O Stalin tá dizendo, esse rebesta, estão me dando tempo de eu me armar. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Espera aí, bichinho. Espera aí, bichinho. Acordaram dividir a Polônia em si, para si, entre si, e evitar por 10 anos uma guerra. Você vai ver que o pacto de não agressão, 2 anos depois, a Alemanha, vamos dizer, desrespeitou a medida que a Alemanha, com a Operação Barbarossa, invadiu a União Soviética, forçando os soviéticos a entrar na guerra ao lado dos aliados. Forçando os soviéticos a entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos, ao lado da Inglaterra e da França. Então, eu fiz esse desenhozinho aí, ó, e daqui a pouco nós vamos ter esse choque aí, olha. Daqui a pouco esse choque que eu estou colocando aí para você. Forças do eixo, Alemanha, Japão e Itália, forças aliadas. Daqui a pouco, olha, inicialmente era Inglaterra e França, e aí a entrada da União Soviética e, por último, a entrada dos EUA, dos Estados Unidos. Beleza, né não? Primeira fase da guerra, galerinha, a primeira fase da guerra, tem autor que chama uma verdadeira guerra de mentira, né? Porque foi meio que só um preparation para o conflito. Por exemplo, durante 8 meses, tropa nenhuma da Inglaterra combateu, matou ou morreu os alemães, de forma alguma. Bacaninha? É uma fase de preparação para o conflito. Você vai ter o chamado deslocamento das tropas, mas principalmente quem avançou foi o Hitler. Então, de repente, tinha tropas alemãs na Polônia, na Dinamarca, na Noruega, na Áustria. Daqui a pouco se volta, invade a França. E daqui a pouco, em 41, o Hitler manda as tropas invadir a Rússia. Aí está o erro dele, né? Está o erro dele. As forças aliadas resistentes à Inglaterra era a Inglaterra resistentes ao Hitler. Era a Inglaterra e a França que vinham com as ideias iluministas, basicamente. Ó. Basicamente, as ideias de luz, de fraternidade, de igualdade entre as nações e etc. E, mais uma vez, nós, o Brasil e o Zé Uá, que era o presidente Roosevelt, estavam só assistindo de camarote. A guerra vai ser muito boa para os Estados Unidos. Dom Fernando, deixa 1 minuto a tela para a galerinha fazer o print aí, ó. Oi. Alô? Ok? Ok, né? Galerinha, tá aí nessas três charges. O Tratado de Não Agressão entre a Rússia e a Alemanha. Coitadinha da Polônia lá embaixo, nessa charge ao meio.
Polônia não tinha nada a ver, né? Nessa chartzinha aí. E a última chart mostra o Hitler apunhalando a União Soviética, no caso, o Stalin, pelas costas, dizendo: desculpe-me, camarada, mas eu não podia perder uma boa oportunity. Ah, papai! E o Tratado de Não Agressão literalmente foi jogado pelo ralo. Então, cenário aí da Segunda Guerra, você já está vendo, nós vamos entrar na segunda fase, que é uma fase em que a gente vai ter um conflito mais duro, né? Aí é uma fase de guerra de verdade, de com força, né? Não? Eu coloquei assim, olha, ocorreu um avanço das forças alemãs, das forças do eixo, ocupou, essa galerinha aqui ocupou o norte da África, bacaninha, mas também vai ocupar praticamente toda a Europa Central. Mas o destaque principal foram as forças nazistas adentrarem a França. Eita, rapaz! As forças nazistas adentrarem a França. Então, Hitler utilizava de um tipo de estratégia de deslocamento das tropas e de guerra, de conflito, que era novidade. Primeiro ia os aviões, a Luftwaffe, primeiro ia, vamos dizer assim, a parte da artilharia, depois ele mandava por terra a infantaria. Chama Guerra Relâmpago, Blitzkrieg. Guerra Relâmpago, rapidamente. Vamos deslocar as tropas para que não dê nem tempo o inimigo se preparar para resistir. E nessa brincadeira, depois de entrar no território, vamos dizer assim, da Polônia, na Dinamarca, o Hitler pegou as tropas, atravessou pela Bélgica, já que você tinha uma parte da França que era protegida militarmente pelas forças francesas, e o Hitler, depois de atravessar a Bélgica, invadiu a França e ocupou rapidamente Paris. Em 4 meses, as tropas nazistas desfilavam na Cidade Luz. Quem diria? A Cidade Luz, La François, Paris, está sob controle das tropas nazistas. Ih, rapaz! E os nazistas dominaram o norte da França, galerinha. O norte da França. Você vai ver que a parte centro-sul da França vai ser de um governo pró-nazista, pró-Hitler, que vai ser o governo colaboracionista do Marechal Philippe Pétain. Então, a parte da França era dominada diretamente pelo Hitler e a outra parte era aliada do Hitler. Absurdo, velho. Depois de dominar o norte da França, o Hitler pegou a sua força aérea e dedicou-se a tentar conquistar a Inglaterra. A Luftwaffe vai enfrentar a Real Força Aérea Britânica. Nunca no mundo das batalhas tantos deveram a tão poucos. É porque os ingleses conseguiram evitar que a Inglaterra fosse tomada pelas forças nazistas alemãs. E quem já ouviu falar da história da Rainha Elizabeth II sabe que ela, entre aspas, atuou na Segunda Guerra Mundial como mecânica, enfermeira, motorista, na retaguarda, né? Não no fronte. E aí o Hitler colocou o acordo de não agressão de lado, Ribbentrop-Molotov colocou em suspensão e decidiu invadir a União Soviética. Aí a gente costuma brincar e dizer assim, olha, se o Napoleão Bonaparte não conhecia a geografia, porque desprezou o inverno, o tamanho da Rússia,
o Hitler parece que vai desprezar a história. Porque o calcanhar de Aquiles do Hitler não foi a França, nem a Inglaterra. Foi a União Soviética. Famosa Batalha de Stalingrado. E aí, os japoneses, depois de muito disputar e negociar com os Estados Unidos, atacaram a base aérea naval no Havaí, Pearl Harbor. Os Estados Unidos vão entrar na guerra no finalzinho de 41, ao lado das forças aliadas. E aí o conflito, que era um conflito europeu, se mundializa finalmente, né? Agora nós temos dois lados de verdade na guerra, que são as forças aliadas, são as forças aliadas e as forças do eixo, meus pimpolhos. E as forças do eixo, de boa? Tcharanana. Minha senhora, eu estou apaixonado. Beleza. Aí a famosa Guerra Relâmpago. Olha os Panzer, os tanques de guerra alemão, os rápidos tanques de guerra alemão. Meu amigo, o deslocamento das tropas era feito de forma muito rápida. Guerra Relâmpago. E olha, incrível, as tropas nazistas desfilando sob o arco do triunfo de Napoleão Bonaparte. Incrível, galerinha. Paris foi ocupar a Cidade Luz, foi ocupado pelas forças negras ocultas do Adolf Hitler. E tá aí o Hitler fazendo pose para dizer, brother, quem domina Paris, a França, sou eu. Estamos nos vingando da Primeira Guerra Mundial. Você, que foi humilhado no Tratado de Versalhes, estamos agora indo à forra. Ih, rapaz! Após a invasão da França pelas tropas nazistas, a França vai ser dividida em duas áreas, duas zonas de ocupação. Ao norte, vai haver o comando direto das tropas nazistas, um administrador indicado pelo Hitler, e ao sul, o veterano da Primeira Guerra, o Marechal Philippe Pétain, que a gente chama de governo colaboracionista do Philippe Pétain, que colaborou com os nazistas. Na época, o Philippe Pétain dizia, não, brother, nós estamos conseguindo evitar mais mortes de franceses. Mas, na realidade, o governo ao sul era um governo submisso e, ao mesmo tempo, aliado do Hitler. Submisso e, ao mesmo tempo, aliado do Hitler. Perfeitinho? Então, está aí a região sul ocupada pelas tropas nazistas. Então, havia uma França colaboracionista? Havia. É esse velhinho aqui, Philippe Pétain. Ele abraçando aí, dando as mãos com o Hitler, dizendo, brother, eu sou teu fã, o Hitler, tu é meu submisso. Tu é meu submisso. E veja que o lema do governo do Philippe Pétain, o governo de Vichy, é trabalho, família e pátria. Trabalho, família e pátria. E trabalho, família e pátria, galerinha, é um lema fascista. E veja que o símbolo que ele coloca ali são dos trabalhadores, a família, a bandeira francesa, as cores da bandeira, a bandeira tricolor francesa. É um governo colaboracionista. Veja que nos cartazes dizia que ao norte há uma luz, e essa luz iluminava a França. Lembre que ao norte da França era dominada pelos nazistas. E ao sul, na França,
com os trabalhadores está nascendo uma nova França, contra aqueles que ladram contra nós. O Marechal Charles de Gaulle era principalmente daqueles que ladravam, latiam contra esse governo que colaborava com Hitler ao sul. Bacaninha? Vou passar a imagem. Tá aí meu amigo Charles de Gaulle, da BBC em Londres. Ele ficava instigando os franceses do Inocêncio para que os franceses continuassem numa resistência, porque havia várias formas de resistência dos franceses aos alemães. Várias formas. Sabotagens. Alguns franceses se colocavam como aliados, na realidade estavam infiltrados, com escuta e outras formas de passar informações para aqueles que eram contra os nazistas, aqueles que eram da guerra de resistência. E o Charles de Gaulle depois seria eleito presidente da França. O aeroporto de Paris hoje chama Aeroporto Charles de Gaulle. Está aí a Batalha da Inglaterra. Winston Churchill vai ser o primeiro-ministro inglês. Bacaninha. E ele vai dizer assim: nunca no campo das batalhas humanas tantos ingleses deveram a tão poucos. Na verdade, você tem aqui a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, centenas de aviões que estão tentando invadir a Inglaterra. Passa ali o Canal da Mancha, mas os ingleses da Real Força Aérea Britânica, a RFA, Real Força Aérea, conseguiram deter. Um dos elementos que ajudaram foi a invenção do radar. Radar não tem esse acento no ar, não, velho. Foi a criação do radar, que permitia aos ingleses meio de localizar, ainda em voo, onde é que estavam vindo os aviões alemães. Bacaninha? Daí a Operação Barbarossa. O Hitler manda as tropas nazistas invadirem a Alemanha. Perdoe-me, camarada Stalin, mas me parecia uma ótima oportunidade. Ah, papai! Aí está o Hitler violando o tratado bilateral, violação ao tratado Ribbentrop-Molotov, bacaninha, nessa charge aí do cartunista britânico Leslie. Está aí a Operação Barbarossa. Na realidade, as tropas nazistas vão chegar bem pertinho de Moscou, bem pertinho de Leningrado e bem pertinho de Stalingrado, que vai ser a batalha mais épica da Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Olha o discurso do Stalin, galerinha. Será que dá tempo a gente fazer esse discurso? Olha o discurso do Stalin logo depois da invasão das tropas alemãs à União Soviética. Camaradas, irmãos, combatentes do Exército da Marinha, grave ameaça paira sobre o país. Essa guerra foi imposta. Nosso país estava empenhado numa luta de vida e morte. Agora o mais pérfido e maligno dos inimigos, o fascismo alemão. Nossas tropas se batem em situação desvantajosa contra um adversário forte, armado de tanques e guerras. O inimigo é cruel e piedoso, quer nossa terra, nosso trigo, nosso petróleo. Visa restaurar o czarismo. Olha o que o cara falou. Visa restaurar o czarismo e a destruição da cultura dos povos da União Soviética e nos tornar escravo dos príncipes germânicos. Ah, papai. Olha o finalzinho, ó. Destruam tudo. Destruam tudo. Destruam tudo. A chamada tática da terra arrasada. Olha, eu vou parar aqui para nosso intervalo de 20 minutinhos, que é aquele momento da gente tomar um cafezinho com bolacha e fortalecer as energias. De boa?